Oi pessoal, sou Renata Montealegre, corredora maratonista e estou aqui na companhia do Zé Edu, também colaborador do Jornal Corrida, e hoje a gente vai falar, né, Zé, a respeito da Maratona de Londres, uma outra major que acontece todo ano, no mês de abril, e que aí particularmente para mim foi a minha prova major, a maratona melhor que eu fiz até hoje em termos de recordação. Vai ser muito fácil falar dessa prova. Não, a Maratona de Londres, bom, sou o Zé Eduardo, né? Maratonista também, já fiz as 6 majors aí, a gente vai falar delas. Londres é bem especial, assim, uma prova, aquela nobreza, né? Aquele ar de realeza o tempo todo. Tem para mim, a chegada mais emocionante das 6 majors. Né? Então, Londres promete demais, o apoio do público é incrível. Então, tem uma magia realmente que vale demais a pena, a gente vai falar dela aqui. E aí, eu acho que o que é bacana, inclusive, Zé, como você tem esse currículo aí enorme em termos de provas, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção na Maratona de Londres é o propósito. É lógico que a gente entende que correr em Londres, né, uma cidade tão icônica, isso tudo tem um significado muito grande e fácil de entender. Mas uma coisa que eu não imaginava e que quando eu cheguei lá me surpreendi muito é com o propósito, com a quantidade de pessoas que participam dessa maratona e que não são maratonistas. Eles, na verdade, eles têm até estratégias de ir, tem o TUJEF que eles chamam, né? Anda, corre, eles se preparam para isso, mas eles não são maratonistas, eles estão ali correndo para fazer uma doação, para participar, para, enfim, se engajar nesse evento, né? É impressionante. Não, com certeza. O TUJEF é a metodologia do Jeff Galloway, né, o treinador norte-americano, que ficou conhecido pela metodologia do anda e corre, né? Então, só para a gente contextualizar aqui. Maratona de Londres, concordo plenamente, assim, tem um propósito de arrecadação, de trazer algo de retorno para a sociedade. São inúmeras instituições de caridade associadas à prova, né? Eles estimulam isso. Grande parte, é a major que mais tem o percentual de inscritos através de instituições de caridade. Então, realmente, eles comemoram, está na Expo, eles têm lá um marcador de quantos bilhões de libras já arrecadadas. É uma coisa assim, você surpreende, você chega e fala, nossa, não vi isso em lugar nenhum. Não, é impressionante e eu acho que é um motivo de orgulho muito grande e para mim é o que ajuda a explicar por que é tão complicada o sorteio, a loteria de Londres. Porque justamente o número de inscrições que eles dão para esse lote de sorteio é muito pequeno porque eles oferecem um número muito grande para justamente valorizar essas pessoas que estão indo via doação, né? Eu imagino que seja um pouco tem isso mesmo, essa matemática. Tem isso mesmo, o percentual, né, dedicado para sorteio, né, reservado para sorteio de inscrições é menor comparativamente com as outras majors. Para quem é de fora do Reino Unido, né, não residente, é mais difícil ainda. É mais difícil ainda, então, muito assim, difícil. Se você for sorteado para Londres, comemore muito, né, e não perca a chance de correr, porque provavelmente a chance é única de ser inscrito, de ser contemplado nesse sorteio. Exatamente. Aí chegando lá, você vai ver toda essa vibe, né? O pessoal correndo com fantasia, né? E isso é uma tradição em Londres, né? Você sabe que em Londres é muito famoso aqueles famosos recordes mundiais que são atípicos, né? Que são até a gente fala, pô, será que existe um recorde desse? Existe. Existe. Completar uma maratona vestido de Charlie Chaplin, por exemplo. Tem o recorde mundial na Maratona de Londres. Então é comum você ver pessoas fantasiadas, perfiladas com você na largada. E ele tem uma sinalização. Eu estou aqui, estou tentando bater o recorde mundial de tal coisa. Sempre vestido de tal coisa, ou com um sapato específico, ou com alguma dificuldade que não tem um tênis de placa de carbono. Não. E aí, até em função disso, eu acho que a grande demanda dessa prova, em termos de performance, é lógico que tem aquelas, né? Tem a elite, obviamente, como em toda a major, e tem as pessoas que querem fazer também tempos, né? Mas eu acho que a principal propósito, o objetivo que você percebe
é justamente essa energia, né? E isso faz com que Londres seja uma prova muito diferente em termos de experiência, né? No meu caso, foi a minha preferida. Não, tem, com certeza, mas é uma prova que eu considero para todos os públicos aí. Sim. E para quem quer buscar tempo e quer buscar performance, também é um prato cheio aqui. Vamos falar do percurso? Vamos lá, bora lá. Vamos lá. Bom, primeiro vamos falar de altimetria. Acho que a altimetria todo mundo quer saber, né? Tem muita subida, tem muita descida. Eu diria que entre as majors, ela fica no meio do caminho ali. Ela não é a mais plana, não é Berlim, né? Não é ali nem a Maratona de Tóquio. Ela tem 120 metros de altimetria acumulada. Claro, não dá para considerar 120 metros pesado, né, para 42 quilômetros. Mas ela tem algumas subidinhas ali importantes que não dá para falar também que ela é 100% plana, né? Mas dá muito para fazer tempo aqui. Quem está buscando o RP e outros objetivos de performance também não é uma prova para se descartar, não. E uma coisa que me chamou muita atenção na largada, eu participei dessa prova em 2019. E quando a gente larga, na verdade, numa região que ali. A gente larga aqui numa região que ela tá na próxima... É no Greenwich Park, né? É o Parque Greenwich. E ela é peculiar, a largada, ela é diferente das demais. São 3 locais diferentes de largada, né? Repare que inicia com 3 cores diferentes. Isso. O vermelho, o verde e o azul. Inclusive, você larga na cor relativa à sua previsão de terminar a prova, tá? Então, conforme o tempo que você coloca, né, previsto para terminar a prova, é onde você vai sair. É importante ter atenção aqui, porque inclusive o metrô é diferente, tá? A sinalização da estação de metrô para descer é diferente, embora seja perto, né, relativamente perto, é possível ir andando se você descer errado, mas é bom ficar atento em qual estação descer, porque as largadas são diferentes, tá? E elas são isoladas, não é possível ficar trocando entre um e outro. Tá? E aí uma coisa então que me chamou muito a atenção em 2019, quando eu larguei, foi que na hora que você larga, é um parque, né? A quantidade de gente nas calçadas, e torcendo, e gritando, então você já começa a perceber essa energia toda na largada. E aí foi eu me lembro, eu pensei, falei, puxa vida, que bacana isso, mas... Poxa, esse pessoal podia estar lá na chegada, né? Não aqui na largada. O que eu não sabia é que ia ser assim o tempo todo. Sim. Isso me chamou muita atenção, porque aquela vibe, aquela energia não diminuiu em nenhum momento. Então, obviamente, na largada tinha até mais, na chegada tinha até mais, né? Mas foi uma coisa que me chamou muita atenção. É característica das majors, né? São raros os pontos onde você vai ter pouco público apoiando. Aqui a gente tem um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tem um pouquinho, não dá pra falar que tá vazio, né? Não. É um pouco menos de público apoiando, mas tem. Mas concordo com você, acho que é tomada a largada. E a largada, como está em 3 pontos diferentes, ela é bem diferente do tradicional aqui. Porque você larga em locais diferentes e você não corre com os demais dos primeiros quilômetros. Sim. Repare que apenas no primeiro quilômetro os pelotões verde e azul se encontram. Então, eles largam todos em paralelo e dependendo de onde você larga, você vê os demais já passando numa rua lá na frente e o seu grupo nem chegou lá ainda. Então, no primeiro quilômetro, o azul e o verde se encontram e só quase no 3 é que o vermelho se encontra com os outros dois. Com os outros dois. Então Isso. É muito legal aqui, aí sim, a partir quase do 3 ali, junta todo mundo e fica todo numa pista só, né? Todo mundo no percurso só. Mas é diferente, é só essa major que tem isso. E aí é uma coisa que essa é um ponto que eu acho que é legal de falar de qualquer major, né? A major, ela é uma prova pura, vamos dizer assim. Todo mundo que corre só está correndo 42 quilômetros. E essa é uma experiência, isso influencia a experiência de uma maneira muito específica, eu acho. Porque no Brasil, a gente não tem tanto essa visão, né? Essa cultura. A gente não tem maratona pura aqui, né? A gente tem apenas uma no interior do Rio. Eu gosto muito particularmente das provas maratonas puras, Sim. assim, porque quando você larga junto com 5, com 10, às vezes com revezamento, às vezes a pessoa está indo para o 42, mas é revezamento, ele vai revezar com mais 7 atletas ou mais 3.
ela larga num ritmo diferente do seu, claro, né? Ela tá em outra exato, prova. Exato. Então, às vezes, você não tem nem referência ali, né? Das pessoas que estão do seu lado, você acha assim, pô, ela tá muito forte, mas será que ela tá na mesma prova que eu? Exato. Né? Ou às vezes no meio da prova você vê alguém passando muito, muito forte do seu lado, e você fala, ele não pode estar no solo, né? Ele deve estar ou num percurso menor ou num revezamento. Então isso acaba confundindo um pouco ali. É uma confusão o tempo inteiro. Inclusive depois que essas distâncias, né, o pessoal dessas distâncias vai saindo, a prova vai ficando vazia, né? Então você largou para uma prova que tinha uma quantidade X de pessoas e vai chegar noutra... Sozinho. Exato. Então é uma prova que tem muito... Você, para prever, é difícil. Geralmente quando tem o retorno dos 21, né, onde todo mundo vai para os 21, a grande maioria, e aí você tá nos 42, aí é a hora que você corre sozinho, né? Não, a partir dali... Primeiro tem aquela fala, putz, grila, se eu tivesse escrito para o 21 já estava terminando, né? Mas não é o caso das Majors, não é o caso de Londres. Nunca é. Você tem até, às vezes, algumas corridas, né, num dia antes, de 5K, mas são absolutamente... Não são juntas. Não. Então, aqui é outra coisa. Vamos falar quando a gente falou de altimetria, acho que é importante falar logo no começo, né? No começo, talvez a variação altimétrica aqui seja a maior. Ela larga numa descida, depois tem uma subida, é um tobogã no início, né? E depois, reparem, a subida é muito forte. A descida é muito forte, desculpa. Tem uma descida muito forte, até o quilômetro 6. Então, de novo, é importante não se empolgar muito, descidas fortes. Difícil, viu? É difícil, porque você tá ali naquela vibe, mas é isso aí. Mas depois ela fica, eu diria assim, é um leve tobogã, né? Ela não tem um plano, muito plano. Não. Tem alguns trechos aqui, principalmente beirando o Rio Tâmisa aqui, que a gente vai falar. Mas ela tem umas leves ondulações, né? Mas são bem leves, nada para se assustar, não. É isso aí. Vamos falar do primeiro trecho aqui então. Então os percursos se juntam aqui no quilômetro, volta do quilômetro 3, né? E a gente segue, né? Esse já começa a ficar próximo do Rio Tâmisa, né? Que é esse aqui, e já começa a voltar. E aí no quilômetro 10, você vai lembrar do quilômetro 10, o famoso navio. É uma visão muito bacana. É um navio museu, né? Um cartão postal ali da cidade, muitas fotos você vai ver de Londres, onde você dá a volta, né? Literalmente você faz um cotovelinho pelo aqui. Navio. E o navio tá bem aqui no meio. É o Cutty Sark. Cutty né? Sark, exatamente. Aqui tem um apoio do público muito maior ainda. Tá? Parece que tá entrando num Maracanã lotado, num Fla-Flu. Não, exato. Você começa a falar, meu Deus, aonde eu estou? Se é que não falou antes já, né? Mas realmente é um ponto bem icônico. É isso. Aí depois passou esse navio museu, é uma grande reta, né? Uma grande reta até chegar aqui numa região, acho que aqui já começa a contornar tá bem próximo do Rio Tâmisa mesmo. Novamente. Né? Onde aqui começa a ficar, assim, o público já tem bastante público, claro, eu vou guardar aqui cuidado com as proporções, né? Não dá para falar que é deserto, mas já não tem tanto igual a região ali do navio. E já começa a ter aqui umas quebras de percurso até o Rio Tâmisa. E aí, Renata, para mim, a gente chega no principal ponto da prova, né? Onde você atravessa a Tower Bridge. Nossa, é uma sensação assim absurda, é realmente um ponto altíssimo, não só desta prova, eu acho que da vida da gente de corredor, né? É uma sensação indescritível atravessar aquela ponte e você vê a energia ali é um ponto muito forte de torcida, impressionante. Fotógrafos. O tempo inteiro eles gritam. E uma coisa que eu geralmente eu sempre faço, mas depois de Londres eu acho que é uma coisa assim, é obrigatório. É você ter na sua camiseta o seu nome escrito. É impressionante como eles leem a camiseta e eles gritam o seu nome. É uma coisa... se você costuma correr com fone de ouvido, essa é uma hora que você tire o seu fone, ouça o que está rolando no teu entorno, que você nunca mais vai esquecer. Olha, correr com fone de ouvido, uma major, é uma coisa que eu não recomendo para ninguém, tá?
você vai perder um dos maiores efeitos que é impressionante. Que é a parte sonora de tudo Não que é? envolve uma prova dessa. Exato. Mas acho que, né, aí fica a critério de cada um. Isso. Aqui, se você tá cansado, você tá com a postura meio torta, meio já encurvado, é hora de arrumar, é hora de ter um respiro, porque tem uma bateria de fotógrafos e você vai ter provavelmente uma das melhores fotos mais bacanas da famosa Tower Bridge de Londres. Então, assim, não dá pra... muito bacana mesmo. Não dá pra não prestar atenção nessa hora. Você vai começar a chegar aqui na perna da ponte, você já vai ouvir, antes de ver, você vai começar a ouvir né? Todo o público incentivando e você atravessa a ponte. Na ponte tem cerca de 400 metros, coisa não é tão grande, mas é realmente um trecho assim marcante demais da prova. É isso aí. E aí, pra mim, é onde a gente começa a ter o fator psicológico pegando forte, tá? Por quê? Você vira para a direita e reparem, vai fazer toda essa volta na Isle of Dogs, né? Fazer todo o contorno, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Só que ao fazer esse contorno, você já vai ver os atletas de elite, os atletas mais rápidos, os amadores mais rápidos, depende do seu ritmo, né? Quando eu cruzei aqui, em 2018 eu fiz a prova, tava passando exatamente o Mo Farah. Olha lá. O Mo Farah aí tava você passando, aproveitou. E a torcida dele, claro, em Londres, né? Imagina. O Pelé de Londres, né? Tava todo mundo gritando muito, parecia que tava ensurdecedor o barulho. Só que por que o fator psicológico? Porque esse trecho aqui, até ir e voltar, tem quase 14 quilômetros. E você sabe que as pessoas estão passando aqui já indo, elas já estão no 35. Isso. E elas estão 14 quilômetros na sua frente, tá? Então esse é o lado psicológico mais pesado da prova pra mim, né? Onde você, pessoa principalmente que sente muito esse efeito, nossa, eu tô muito longe deles, é hora de trabalhar um pouquinho a cabeça. Por outro lado, eu acho que tem no meu caso, olhando né? O copo meio cheio. Exato, o copo meio cheio. Você consegue imaginar exatamente isso, o que numa prova, geralmente as majors são, né? De ponto a ponto, ela não é uma prova de circuito. Você não tem muita noção de tempo e aonde que você tá e quanto tempo falta. Quando você chega aqui, você sabe que você tem os 14 quilômetros. Isso te ajuda a organizar melhor a pensar em como tá o seu preparo, como é que você está se desempenhando ali em termos de tempo, né? E você já sabe o que tem pela frente. Então eu acho que é uma coisa que facilita nisso, né? Nessa organização. Exatamente. Você vai correr muito em paralelo aqui, né? Vários quilômetros. E aí o circuito se separa. Né? Ele vai para Isle of Dogs aqui. Aqui é uma região tem prédios residenciais, prédios comerciais, um aspecto bem moderno, né? Prédios espelhados. Né? São aquelas grandes torres. Os arranha-céus. Tem uma hora que você passa por baixo, inclusive, aqui de uma das torres. E essa região aqui, eu lembro, é uma região muito complicada para GPS. Ela dá uma misturada ali, né? Acho que por conta dessas... Muitos prédios, né? Exatamente. Muitos prédios juntos. Então é normal aqui do seu relógio ficar meio... Mas depois ele se acha. Bom, fazendo todo esse retorno, né? Pegando a volta aqui, você já vai passar dos 35 e já vai começar a ir para a etapa final da prova. Nossa, né? Para mim aqui, esse trecho aqui é um trecho complicado, tá? No ano que eu fiz, 2018, infelizmente ela foi recorde de calor. Sim. Eu sofri bastante aqui nesse trecho, tá? Eu tava com muito calor, muito desgastado já. E é uma região que você é bem na margem do rio, né? Você fica bem olhando o rio o tempo todo e é uma região, é um trecho meio monótono, né? É o tempo todo o rio do lado e aquela reta, né? Onde não tem grande variação. Vale treinar. Se é daqui de São Paulo, vale treinar na Marginal. Na Marginal, Porque é um pouco essa vibe aí, né? Exato. Mas aí você vai se aproximando, essa é a região do embankment, né? E você vai se aproximando ali onde tem próximo à chegada. Isso. Onde que a região, para mim, assim, que já começa a melhorar? Aqui você já começa a chegar perto do parlamento. Isso. Né?
London Eye, Big Ben, aí você começa a avistar isso, aí a coisa muda. E aí, né? aí você começa a entender que tá próximo, tá muito próximo, né? Aí você faz aqui todo o contorno, né? Atravessa já pro sentido Palácio de Buckingham, né? Exato. Faz o contorno na rotatória, né? Bem ali em frente ao palácio, na frente do portão do palácio. Dá um tchauzinho na minha época tinha a rainha. Agora ainda. é o rei, né? O rei, E o asfalto fica vermelho, né? O asfalto é vermelho. E você vai para The Mall, né? Que é a avenida da chegada. E nessa hora especificamente é uma hora muito barulhenta, é impressionante a quantidade de gente que tá ali. Eu tenho alguns vídeos, porque eu não me seguro, eu faço, enfim, gritando, Renata, e você vai correndo dando tchau. É uma coisa muito maluca, porque você se coloca numa situação que você nunca imaginou que você ia estar, né? É muito bacana. Aquele misto de exaustão com emoção que você não consegue, às vezes até anestesia ali, você não tá sentindo mais dor nenhuma, de repente passa tudo. Passa tudo, exatamente. Porque, pra mim, a chegada, como eu falei no primeiro início, a chegada mais emocionante das 6 Majors é aqui, é essa chegada aqui. Porque você vai, assim, o tempo todo, as bandeiras, né, da Grã-Bretanha. É lindo, O tempo todo, aquele asfalto vermelho, você se sente ali naquele clima de realeza, né? A chegada realmente é fantástica, gente. Quem faz isso aqui, não esquece dessa chegada, fica um filme na cabeça. Fica mesmo, exatamente. E aí você completa, olha, a Maratona de Londres realmente ela deveria ser uma daquelas coisas que você lista como, né, para fazer antes de morrer. Porque se tivesse que escolher, eu não fiz as 6 ainda, mas o Zé aqui, ele pode dizer isso, né? Realmente, em termos de experiência, e aí experiência antes, durante e também depois. Eu acho que é uma coisa muito bacana para você entender o que é correr os 42 quilômetros, né? Na Terra, quem fez o 42,195, né? Inclusive. Exatamente. Né? Eu diria que as 6 Majors... Só uma coisa, você tá olhando pra cá, a câmera aqui. Eu tô olhando pra luz, né? Desculpa, pode continuar. Bom, eu diria que as 6 Majors acho que vale entrar para a lista de fazer antes de morrer. Cada uma tem a sua característica, Sim. Cada uma é especial por um motivo diferente, né? É uma experiência completamente diferente, embora tenha suas similaridades, né? Mas todas são impecáveis, né? Questão de organização, Não, é isso. de apoio de público, né? Mas cada uma tem a sua característica, vale demais conhecer. Fazer as 6, se possível, e tirar a sua conclusão, escolher a sua favorita. Olha, não é uma tarefa fácil, viu? Não é fácil, mas é um bom problema para ter esse. E não é uma tarefa fácil correr as 6, e não é uma tarefa fácil escolher a preferida entre as 6 também. Sim, mas se perguntar aqui, eu dou uma... puxo um pouco... É isso aí. É isso, essa é a Maratona de Londres. Para quem vai fazer, uma ótima prova, aproveite demais. Ainda não, Paulo. Ah, não? Pergunta sobre, rapidinho, você tem hora. A gente tem 7 minutinhos. Pergunta sobre hidratação. Hidratação. Como que é a hidratação. E depois fala aquela coisa que a gente faz no final, falando de turismo. Ah, tá. Rapidinho. Hidratação eu tenho um gancho bom, né? Então vamos lá. E aí, Zé, sobre hidratação, no ano que eu participei, 2019, eles estavam fazendo, eu lembro, foi justamente nessa região aqui, aqui. Eles fizeram uma distribuição, era um piloto de água comestível. Foi muito interessante, porque quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que experimentar isso. Fiquei ali, me aproximei, e eram umas bolinhas de água que você engolia e não precisa de copo, é uma coisa muito louca. Depois veio a pandemia, não sei o que deu isso. Mas o que você pontua em termos de hidratação para essa prova? Não, acho que a hidratação, os pontos, a quantidade, não tem nenhuma crítica suficiente. Eu corri, acho que eu consigo dizer bem, porque eu corri num ano de muito calor. 2018 bateu o recorde de ter gente desmaiando, as ambulâncias passando o tempo todo, o pessoal que é de lá, né? Se eu sentir brasileiro, imagina para quem é de lá. Então, a água não faltou, pelo menos não faltou para mim, e nem ouvi relatos, né, de que tenha faltado, mesmo em uma temperatura totalmente atípica. Então, acho que a prova, o teste deles, né, o teste de fogo,
foi num ano desse bem atípico, embora eles tenham acompanhado, sabiam que ia acontecer isso no dia da prova. Então, assim, a hidratação, ela é suficiente, a distância entre os postos, os dois lados, enfim, é fácil ali, tanto de isotônico quanto de água mesmo. Inclusive, o próprio ponto de distribuição ali de Red Bull era enorme, pelo menos lá em 2019, talvez até por ser a terra deles ali, era bem grande. Eu não lembro, porque eu também nem tomo Red Bull, mas eu vi que tinha muita coisa além do que a água e o isotônico. Tinha muita coisa, eu evito pegar, né? Sim, particularidade minha, eu evito ficar pegando coisa diferente durante a prova, mas para quem quer experimentar ali e ver outros produtos, é um prato cheio. E a hidratação depois no pós-prova não podia ser melhor, né? A hidratação com cerveja, né? Com a cerveja britânica, que aí é... Isso. E também, assim, já falando um pouco de pós-prova, acho que para quem gosta de cerveja, aproveitando o gancho aqui, aproveitando dos inúmeros, incontáveis pubs né, na cidade, vale demais, uma baita experiência ali, não tem como, para quem gosta, né, não tem como Claro, não, e inclusive se planejar para isso antes, porque você tem uma série um número enorme de pubs que fazem programações específicas para os atletas, né, os participantes da maratona. Então, se você vai com a medalha, por exemplo, que eu recomendo fazer isso em todas as majors, né, você tem até descontos, enfim, você tem uma programação ali especial. Vale realmente a pena entender que tipo como é que a cidade, porque isso na major é muito normal, né? Muito a cidade bom. se prepara no antes e no depois para o evento. Então, você dizer que você era, né, com a medalha, um atleta é muito bacana. Eu recomendo todas as majors, depois da prova, anda com a medalha, não quiser andar com ela pendurada no pescoço, põe no bolso, esconde, tá tudo certo. Porque sempre vai ter uma dessa. É um restaurante que tem um menu especial, que tem um desconto, um café, alguma coisa ali, um brinde, que você, provando que você fez a prova, você vai usufruir. Então, assim, recomendo não só para Londres, como as 6 majors. E assim, também o pessoal, né? As pessoas, elas vêm, elas falam parabéns. Isso é Valorizam muito demais, né? bacana, que eu realmente espero que um dia a gente possa experimentar aqui também no Brasil, Com né? certeza. Esse tipo de reconhecimento. Bom, então é isso. Esse é o... Destrinchamos o percurso aqui. Queria desejar para todo mundo que for encarar aqui uma ótima prova. Aproveite cada quilômetro. A cidade, a região. Acho que é importante obedecer aqui o treinamento, né? Não se empolgar com o fator público, que é muito comum nas majors, a gente começar fora do ritmo, né? Principalmente para quem não tem, às vezes, tanta experiência, né? Bagagem com maratona. Mas é isso, aproveitar demais, né? E até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo e conta depois pra gente aqui qual foi a experiência, o que vocês acharam da prova.